Boa noite, pessoal. Estamos aqui finalmente ao vivo nesse projeto ousado. Nossa, Bom, beirando ao processo ou não. ou não, vamos tentar justamente evitar que outras pessoas tenham que dar entrada em processos, tentar evitar que outras pessoas sejam processadas. Muito Sim, embora, bem, se trate tão somente de civilidade básica, né? De falar de civilidade básica. é por isso que eu gosto de você, Caxias, porque você é um cara que usa sempre muito bem as palavras. Então, eu sou seu apresentador Hélio Neto. Nós temos aqui Aí não neto. o É, co-apresentador Kuroda Verna, esse gentleman, esse sujeito maravilhoso. nada. Isso pode ser, um gentleman talvez. Eu sou um amor de pessoa, mas tem um lado escroto escatológico. Tudo bem, Quem não acontece. tenha, todos nós temos. Eu mais, É, temos. eu mais ainda, quem diria. Mas, cara, assim, esse nosso começo é uma coisa bem artesanal, né? Que nem eu tava falando com o Kuroda agora há pouco. Eu não tenho experiência com Twitch, é um universo bastante novo pra mim. E muito embora eu seja da área da tecnologia, né? Mas é todo um aparato que é necessário para você poder streamar que eu ainda estou pegando jeitinho. E o projeto em si também é uma coisa que foi lançada meio que na pressa, né? Tanto para aproveitar um momento aí que a vergonha do Calvão do Campari nos proporcionou, né? Muito bom, Quanto sim. quanto para não procrastinar, né, cara? Eu tava com esse projeto na cabeça e muita gente me deu muita força para dar início a isso e eu não queria perder a oportunidade, né? Então, para fazer isso, eu tinha que, como dizia o outro, tacar marcha, né? É, Meter bala, tacar marcha. meter bala. Ah, que é meter bala? Não é meter marcha. Então falava meter marcha, Pois é. né? Filha da puta. Mas tá bom, vamos lá. E então assim, muita coisa vai mudar ainda, esse projeto continuando, muita coisa vai mudar, talvez o nome muda, talvez o branding mude, talvez as nossas opiniões mudem, Ah, sim. até porque é, acho que é uma coisa apenas natural para quem tem um mínimo de discernimento, né, se abrir para novas perspectivas, para novas opiniões. E aí a gente já tem uma abertura para o nosso tópico principal, né, o nosso tópico inicial, o que é ser homem? Então, tem muito homem que acha que faz parte da hombridade, né? Você não mudar de opinião. Não, eu sou assim. Assim, sei lá, da época de Cabral, né? De como é criado, de como. Ah, porque meu avô, que eu já ouvi isso, né? Meu avô foi criado assim, meu pai foi criado assim, então eu sou criado assim e vou te criar assim. Muito antes até, né? É assim, E mas é tem bem uma assim. evolução. Deveríamos ter uma evolução enquanto Sim. sociedade, né? Mas infelizmente existe uma mania, uma necessidade de conservar os chamados valores tradicionais que, cara, pra quê? Não, não, não tem necessidade, não tem mais sentido conservar certos valores, né? Tipo, vocês já se questionaram por que tratamos as mulheres como objeto? Que é objeto. Não vem dizer que, não, nem todo homem, que não sei o que. E esse é outro ponto que é importante a gente abordar aqui, né? Porque, nem todo homem. Quando você tá falando nem todo homem, cara, você tá personalizando isso. Você está basicamente se denunciando enquanto todo homem. Você está se denunciando como sendo parte de todo homem. Então, pô, não personaliza isso, cara, porque infelizmente faz parte da nossa cultura ter essas atitudes merdas e tratar, objetificar a mulher, né? Inclusive, eu tenho alguns dados aqui, eu arrumei uns dados pra gente ler. Que, porra, 25% das mulheres lésbicas sofreram discriminação em atendimento ginecológico. Registros de violência doméstica aumentam quase 26% em dias de futebol. Por quê, né? Você tem mais algum dado para ler pra gente Ó, aí? Ou não? feminicídios na pandemia. 4 mulheres são mortas a cada 24 horas. Esse dado da pandemia é uma coisa que eu já tinha comentado até. Se não me engano, acho que tá com a minha esposa. É, graças à pandemia,
Além disso, que é muito, muito preocupante, né, foi o feminicídio, mas foram os divórcios, porque o casal vivia uma vida diferente, cada um trabalhando no seu lugar, e a partir do momento que eles começam a conviver 24 horas por dia, não aguentaram. É muito, muito, não sei o adjetivo, eu posso dizer muito louco isso, né, o relacionamento deu uma, é isso, né, deu ruim, mesmo estando perto, né, geralmente, a gente esfriou e tal, que geralmente é o que acontece, é ao contrário, ele estava tão perto que o casal começou a não se suportar e acabou se separando. A pandemia deixou muita gente, a grande maioria das pessoas, pancadas da cabeça de um jeito ou de outro, né, cara? Mas isso não é justificativa para esse dado, né? Nada é justificativa para esse dado. Não, nada. Pô, uma menina ou uma mulher é estuprada a cada 10 minutos, bicho. 10 minutos. Pô, a gente pretende levar aí pelo menos umas 2 horinhas nessa live. Quantas mulheres, quantas meninas não serão estupradas nesse país? Isso a gente tá falando nesse país só, tá? Não estamos nem falando, sei lá, a nível mundial, não. Tá? Cada 10 minutos, quantas meninas e mulheres não vão ser estupradas enquanto a gente fala aqui? O que mais que você tem pra gente aí, Corodão? Temos violência, dados e fatos sobre violência de gênero. 67% dos atendimentos em saúde de estupro foram de meninas entre 10 e 14 anos. Também é um dado triste. 79% de mulheres sofreram algum tipo de lesbofobia. 31% das mulheres. Peraí, que me perdi aqui. Porque é um site que tem muitos dados. E é muito dado, né, cara? É muito tipo de violência que Peraí que acontece. eu achei algumas outras coisas. A cada dia uma mulher morre por ser mulher. Acho que esse é um dado muito triste, né? 18 mil mulheres foram assassinadas com arma de fogo em 8 anos no Brasil. Obrigado aos responsáveis. Média de violência contra a mulher aumentou 68% de 2020 para 2021. E aí também dados da pandemia. Em quase uma década, cerca de 253 mil meninas de 10 a 14 anos foram engravidadas e tiveram filhos. Uma a cada 4 mulheres agredidas declara a violência doméstica acontece com frequência. E por aí vai. É só ladeira abaixo contra essa violência contra as mulheres. E por que isso, né, cara? Porque é importante a gente expor esses dados, porque pode ter gente que só de ouvir isso já vai, vai começar a militância, vai começar o feminismo, que não sei o que. Bicho, tem inclusive muita gente que tem a desonestidade intelectual de tentar contra-argumentar o fato de que tantas mulheres morrem por serem mulheres, dizendo, mas tem muito mais homem que morre por hora também, por dia, e ninguém fala nada. Cara, fala sim. Primeiro que fala. Segundo que existe uma diferença muito grande nessa violência. Essas mulheres, quando a gente diz que elas morrem por serem mulheres, a gente está falando de motivo banal, do tipo, porque Sim. a minha mulher me traiu, eu vou matar ela. Ou então, muitas vezes tem isso, eu já vi esse tipo de violência acontecer. O cara chegou na mulher, a mulher não quis, não foi nem mal educada no toco, só deu um toco, tá ligado? E, porra, o cara não gostou, se sentiu humilhado e foi lá e bateu ou matou. Entendeu? Quando a gente fala que essas mulheres morrem por serem mulheres, a gente tá falando disso, sabe? Cara, Vin Diesel mandou aqui também um dado excelente. A maioria que mata essas mulheres são os próprios parceiros. Porque Sim. o cara, ele, a partir do momento que ele nem se casa, né, ele se ajunta, que o pessoal fala, ele já acha que a mulher virou propriedade dele, virou um meio de produção de criança, né, e de prazer sexual ilimitado, né, porque tem que ser na hora que o cara quer. Se a mulher não quiser, o problema é dela. Vai tomar dormindo. Não, cara. E, inclusive, eu queria aproveitar esse momento para dizer que, assim, a princípio pode estar parecendo um clube do bolinha isso aqui,
mas mais uma vez é uma coisa meio, foi feita meio às pressas, né? Mas a gente tem a pretensão de posteriormente trazer convidados, convidadas. A gente tem uma Sim. proto-redação aí também que tem a participação de mulheres, né? Porque é importante também trazer as mulheres para essa discussão. Primeiro porque de uma forma ou de outra as mulheres, elas também, algumas delas, né? Até certo nível, a boa parte delas, né? Até certo nível elas replicam o machismo institucional, né? E segundo porque, cara, elas são diariamente vitimizadas por esse sistema, né? Por essa cultura machista. Eu quero evitar de usar o patriarcado, o termo patriarcado, mas é o que é um patriarcado. E aí pode ter também muito otário que vai vir dizendo, ah, mas então por que homem pode opinar não pode opinar no feminismo, mas mulher pode opinar aqui na nossa conversa sobre o que é ser homem, sobre machismo, etc. Cara, essa é outra pergunta desonesta, na real, né? Desonesta, intelectualmente desonesta, porque primeiro porque o feminismo ele não diz respeito a uma supremacia das mulheres sobre os homens, como é o machismo, e o machismo é o que está em prática há eras, né? E segundo que as mulheres elas são vitimizadas pelo machismo. O homem não é vitimizado pelo feminismo, por mais que tenha muita feminista que pregue por aí pra chocar mesmo, e com razão. Ah, vamos dar uma tesourada nos peru aí, vamos coletar, fazer colar de peru cortado e tal. Mas cara, você tá pra dizer que não existe? Deve ter, sei lá, um caso lá em Piraporinha da casa do Cacete do Sul de uma mulher que fez um negócio desse, mas não é institucionalizado, sabe? Não é uma coisa que nós temos uma coisa cultural de que as mulheres vão coletar colar de pau cortado de homem, não, saca? E Tá aqui, Caos Verso escreveu o seguinte, que eu acho mais importante em apenas levantar o assunto é que esse tipo de papo que não acontece nas rodas de homens. sim, Então, quando o Hélio fez ele levantou essa bola nas redes sociais, a gente já se conhece há alguns anos, e é disso, da gente poder bater esse papo, porque ficou notória a história do cara do Campari, porque tomou uma proporção muito grande, graças principalmente a reportagem do Fantástico, né, do final de semana passado, e esse tipo e no fim, só um adendo, né, quando essa mensagem se prolifera, acontecem duas coisas, que provavelmente é o que aconteceu. A gente tá aqui debatendo sobre como isso é errado, mas com certeza esse cara deve ter ganho também um monte de seguidor novo, de gente que aprova o que ele faz, o que a gente acha muito errado. Hoje até apareceu na TV, né, no Jornal Nacional, dois influencers ou geradores de conteúdo gringos que fizeram uma coisa aqui em São Paulo e fecharam uma casa e aí convidaram umas meninas sem elas saberem, mas tudo era um estudo dos caras dizendo como faz para conquistar a mulher e como é fácil, que a mulher brasileira é isso, a mulher brasileira é aquilo, que o sexo, como é que o sexo é quase banal, que o sexo sem amor, né, o sexo pelo prazer é comum aqui. Então a gente também não se ajuda, né? Já tá difícil ficar banalizado. E, de novo, também é uma coisa época de Cabral. Porque tem gente que se aproveita e a gente acaba se queimando, esses caras acabam ganhando notoriedade e surgem mais homens do Campari que tentam arrumar uma desculpa porque tomou um toco. Puta merda, cara, o que eu já tomei de toco na vida e tô aqui, mano, tô casado, tive alguns relacionamentos e acontece, supera, é uma palavra que eu tenho usado ultimamente que faz muito sentido, que supera. Falando nisso, a bateria do meu computador não tá superando hoje também. Daqui a pouco, se eu morrer, daqui a pouco eu volto, mas é porque tá dando pau na bateria. beleza. Mas é isso, o fato da gente, de que homens, tem muito homem que acabou conseguindo ter um espaço para falar sobre isso,
indo por outros caminhos, com memes, brincadeiras, músicas, piadas e tal. E aí a ideia do Hélio também era a gente fazer isso trocando ideia. E de novo, ter aqui espaço e vai abrindo, e isso aqui tá até gravado, tá registrado, de mulheres mais que querem participar, quer conversar, quer trocar ideia sobre o espaço que é de vocês, e a gente tentando falar que nem todo homem é assim também, tá? A gente não. A gente tem um monte de defeito? Tem pra caramba, mas tem muita qualidade, eu juro. Não desistam também. Eu acho que aí que mora o foco aqui, né? Primeiro, que é justamente trazer o assunto para as rodas de homens, né? Chamar a galera para ação dentro dos seus grupos de amigos, inclusive, né? E também de trazer uma luz para isso, que melhor do que você simplesmente dizer nem todo homem é você não ser nem todo homem, né? Porque quando você não é, cara, pode ter certeza que isso não passa despercebido, porque a coisa é tão nivelada por baixo, é nivelada tão por baixo, que quando a gente faz o mínimo para ser um ser humano, para agir com civilidade, não ser um troglodita, cara, Sim. as pessoas, a mulherada principalmente, né, que sofre muito com isso, fica maravilhada, saca? E eu não digo isso de forma positiva, saca? Porque elas não deviam precisar se sentir maravilhadas com o que deveria ser a norma. Só que a norma atualmente é isso, saca? Então, quanto esses red pills, inclusive, né? Tem uma psicanalista, Sabrina Arini, que diz que o surgimento desses grupos é uma reação de alguns homens, complementando o que você colocou aí muito bem, né? É uma reação de alguns homens contra a emancipação feminina e a luta por igualdade de direitos, né? Que tirou dos homens o papel de destaque na sociedade. E ela ressalta que é necessário trabalhar e dialogar com essa frustração masculina para que ela não se transforme em violência, seja contra eles mesmos ou contra a sociedade, né? Então ela abre aspas para o que ela diz. O que a gente escuta muito nos grupos é isso. Eu acho que tem uma resposta para isso, né? Não se sentir esse cara, não consigo ser esse cara que é ou eu vou deprimir ou eu vou ser mais violento, sabe? Eles saem para esses dois lados. Eles ficam com raiva e mostram a violência ou contra as mulheres ou contra eles mesmos. Brigam no trânsito, se batem, gera violência. Ou uma coisa muito melancólica, muito depressiva. Eu não sirvo, eu não presto, eu não me encaixo, eu não sou homem. Fecho aspas. Ela vê ainda outro perigo no fortalecimento desses grupos misóginos, né, que é de negar a realidade a partir do discurso. Uma tática amplamente usada pela extrema-direita em todo o mundo. E eu estava pensando nisso agora há pouco, né, sobre como é engraçada essa narrativa, de como eles procuram trazer para si a autoria da verdade, né? Então, quando eles se auto-intitulam Red Pill, eles querem dizer, basicamente fazem uma alusão ao Matrix, né? O filme Matrix, pra quem não sabe, que você toma a pílula vermelha e você enxerga o mundo como ele realmente é, né? Mas ao mesmo tempo, eles utilizam para denominar qualquer coisa que seja, que vá contra eles, né? Que vá contra o que a direita no geral prega, eles chamam ironicamente de woke, né? Se refere a algo que emana ou está relacionado a questões de guerra cultural que você entende ou deseja resgatar como ruins. Woke é inglês para tipo estar acordado, né? Então você sabe quando vê o woke aplicado a uma ampla gama de retórica e ações que não compartilham nenhum lugar comum, além de serem demonizados pela direita política. Saca? Então eles são os red pills, eles enxergam o mundo como ele realmente é, mas a galera que tá do outro lado, né, são os woke. Eles acham que estão vendo a realidade, né? Então essa promessa de participar de um grupo exclusivo que só eles que enxergam a realidade é muito atrativa para eles também, né? Eu acho muito interessante que os caras, em vez de criar, os caras perderam um puta tempo de criar nomenclaturas, palavras, tirar coisas de foco, era só simplesmente seguir a sua vida. Depois de um toco, depois de um fora, né, um problema amoroso mal sucedido. Que
que vida triste que essa pessoa tem. E só pra avisar, minha parte aqui é puramente cômica e pra escrachar esse tipo de pessoa, porque então criou-se isso, né? O cara pegou um negócio da Matrix, tem esse woke, tem outras nomenclaturas. Para quê? É bem falta do que fazer, resumindo, né? Pô, Coisa de e tem gente que cabação. paga curso para isso. Eu paguei um curso para mulher, para conquistar uma mulher, tal, ou senão não pior, estou pagando um curso para eu ter certeza que eu estou certo quando eu tomo um toco, que a culpa não é minha, que a culpa é da outra. Então eu preciso pagar um cara para um cara me dizer isso. Ele vai me dar argumentos para dizer que eu estou certo na hora do sofrimento amoroso e eu vou seguir para outra e vou, sei lá, e agora eu vou tentar ser um ser humano pior. Para criar justificativas, né? Quando nada disso é necessário. E isso nos traz de volta ao tema central da live de hoje, que é Uhum. o que é ser homem, né? Porque o que leva essa galera a essa frustração, em grande parte das vezes, é isso, é se sentir diminuído como homem. Nossa, ela me rejeitou, poxa, eu sou menos homem por isso. Nossa, eu me sinto menos por isso, sabe? É claro que é natural, né? Quando você está apaixonado por alguém, alguma coisa, ao haver a rejeição e tal, você se sentir mal por isso, você vai, sei lá, achar que você vai morrer sozinho e etc. Mas percebe como é uma coisa bem distinta, né? Tipo, você tá apaixonado por alguém, você se sente mal porque você foi rejeitado, poxa, é aquele luto, né? Já essa galera não, eles entram em uma espiral louca eles precisam arrumar um jeito de desqualificar aquela pessoa que rejeitou eles, de forma que eles não se sintam menos homens por isso, né? Eles precisam escorar a noção deles de hombridade, né? De ser homem, nessa coisa de desqualificar a menina. Quando, cara, se você para pra pensar, isso faz parte da Sim, objetificação da mulher sim, também, né? Porque a gente é criado, isso faz parte do machismo exatamente. estrutural, né? A gente é criado pensando que não, porque o mundo é dos homens, o homem ele é o provedor, porque o homem é dominante, porque é a virilidade, porque não sei o quê. E então quando a gente entra nessas interações com as mulheres, há também toda uma rejeição do feminino, né, à medida que a gente cresce. Como o Luigi gosta muito de colocar toda hora aquele lance dos batutinhas, né? Meninas! Isso rola mesmo, saca? Quando a gente é criança, porque existe toda uma rejeição de tudo aquilo que é tido como feminino. A gente saca, uma lavagem cerebral, a gente é programado a pensar dessa forma. Porra, galera da nossa geração que assistia os Cavaleiros do Zodíaco, né? Sensei e tal. Porra, eu tinha 10 anos na época, né? 94, 95, eu tinha 9, 10 anos. E nenhum adulto nunca me disse que o Shun era frutinha. As crianças diziam. As outras crianças tinham plena certeza que o Shun era frutinha. E isso era uma coisa assim, abominável. Eu queria ser o Yoga. Tem isso, né? As crianças. Ah, não, eu sou fulano, eu sou ciclano, eu sou beltrano. Eu queria ser o Yoga. E os meus colegas, pra me zoar, diziam, não, você é o Shun. E eu ficava puto. Saca? Então, sabe, isso é institucionalizado na nossa cabeça de uma tal forma. E desde uma idade tão tenra que, pô, é foda de tirar, né? Mas isso também não exime a gente de fazer esse esforço de tirar, Sim. saca? E, pô, se a gente parar pra ver hoje com mais maturidade e tudo mais, no próprio anime isso é tratado, né? Porra, o Shun ele tem notoriamente um lance com a June, saca? Ele é retratado, ele é descrito muitas vezes como um menino muito gentil. O Ikki, que pô, é o fodão, que todo mundo acha fodão. É, o Ikki fala que o Shun é o mais poderoso dele, só que ele é tão gentil que ele não quer mostrar todo o poder dele, saca? O Carlos tá falando que no primeiro episódio que o Shun aparece, as mulheres da Sim. torcida diziam, né? Ele é o mais lindo e tal. Porque
também isso é uma coisa muito cultural japonesa, né? O lance do Bishonen, que você tem o homem ter uma beleza relativamente feminina é um sinal de masculinidade, né? E aí, para você ver como é que o conceito de masculinidade também varia de cultura para cultura. Ele é uma coisa cultural, né? Aí vem os pela-saco, não, porque no tempo das cavernas o homem caçava e a mulher ficava na caverna cuidando das crias, e aí hoje em dia isso tem um reflexo na nossa genética. Meu amigo, já passou há muito tempo o tempo das cavernas. Já passou há muito tempo. Saca? Então, a gente pode ressignificar isso, porque a psicologia social chama isso de novas formas de subjetivação, né? A sociedade atual permite que você assuma qualquer coisa, qualquer espaço subjetivo. Então, antes os papéis eram meio pré-determinados, né? No tempo das cavernas, da Grécia Antiga, inclusive o conceito que a gente tem ainda hoje muito forte do que é ser homem vem da Grécia Antiga, né? Mas hoje você pode ser o que quiser, cara, no grande espectro da vida. Então, isso permite que pessoas se destituam totalmente de qualquer estética e comportamento imagético do passado. Então, porra, um pela-saco desse aí, Red Pill da vida dos cacete, usando ciência nazista, eugenista de 100 anos para plantar uma falsa justificativa. Aí eu acho que o Kuroda caiu aí, hein, como ele havia previsto. Enfim. Então, hoje, quantos e quantos gays não tem uma puta cara de homem hétero? Dos próprios aplicativos, nos Grindr da vida, né, os aplicativos de pegação do homem, de gays e tal. Ó, caiu, tadinho. Daqui a pouco ele volta. Os próprios gays têm essa coisa de, você... afeminados... Não quero afeminados, por favor, na descrição, não sei o que, né? A forma subjetiva que eles estetizam o mundo é porque, sei lá, eles gostam, né? É a influência da cultura pop. A cultura pop, ela carrega muito consigo esses conceitos da Grécia Antiga, do que é ser homem, né? Muito embora tenha muita coisa da Grécia Antiga que dizia respeito a ser homem que o pessoal finge que nem vê, né? Os espartanos, que são ideais de guerreiros másculos, os cacete, bicho, rolava meinha ali direto, e isso não é novidade pra ninguém. Eu não tô convidando ninguém a praticar meinha com esse argumento, mas pra pensar, sabe? E rola toda uma fiscalização de cu alheio, né? Também qualquer coisa que possa remotamente implicar que você possa estar fazendo algo assim já é motivo pro pessoal te olhar torto, saca? Ser homem é, em grande parte, você viver num mundo que exige muito de você, tem muitas expectativas a seu respeito. Então, cara, você é sufocado, porque você precisa atender essas expectativas, senão você vai ser hostilizado. Não se trata simplesmente de não fazer parte do clube do Bolinha, mas você é jogado para as margens da sociedade se você não entrar em conformidade com isso. Naturalmente também isso não é uma defesa, mas é justamente um chamado ao protesto contra isso. Em vez de você ser um desses caras que marginalizam um ou outro porque não exibiram essas características tidas como masculinas, por que você, se você não tiver pelo menos a capacidade de ir contra isso, por que você, na hora que vê o seu amigo marginalizando o outro por isso, por que você não dá um passo à frente e fala, meu camarada, pô, deixa o cara, moro? Pô... Porque, cara, tem muito homem. Se você vê, tem câncer no pau, tem câncer no cu, porque não lava. E tem muito cara que fala na maior que não lava o cu porque quem tá lavando o salão tá esperando visita. Cara, vai aparecer um fiscal de cu, por acaso, pra ver se tu tá esperando visita? Em que circunstância, sei lá, você espera que aconteça com você o que você faz com as mulheres por aí? Tu vai ver um cara bêbado, largado por aí, com um cu alto, e aí tu vai olhar assim, o cu dele tá limpo, acho que isso significa que, porra, tá aberto pra empurrada, saca? Existe muito disso também, né, do medo masculino de que seja feito com ele ou com os dele o que ele faz com os outros, com a mulher, com as outras mulheres, com as outras pessoas. Bem-vindo de volta, meu Kurodão. Você estava falando agora há pouco sobre o Homem das Cavernas. A minha internet hoje aqui está um pouco... Cavernosa? Está um pouco cavernosa, desculpa aí. Eu consegui ouvir algumas coisas pelo celular, mas pode continuar esse raciocínio, daqui a pouco eu me encontro.
Eu não tô nem te vendo. Eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Mas vamos lá. Daqui a pouquinho aparece. Então, sim, um homem nunca cuidou da própria saúde dignamente, a não ser, sei lá, que fosse um soldado, coisa do tipo, e olhe lá, né? Porque o ato de cuidar é dito como algo feminino. Então, essa é a primeira, esse é o primeiro estigma, né, que precisa ser percebido e comentado para a gente começar a dar os primeiros passos em romper com isso, né? Nós não temos aqui a pretensão de fazer uma terapia de grupo, tipo, vamos dar a mãozinha aqui, vamos chorar todo mundo junto, porque homem pode chorar e tal. Isso tem a sua importância, né? Mas já temos inúmeros outros canais por aí que fazem isso. Então, se é isso que você está esperando, eu sugiro fortemente que vá, porque eles fazem um trabalho muito bacana. Aqui a gente tem a pretensão realmente de chamar a ação, né, e trazer os pontos de atenção a isso para você refletir, cara, que porra, olha só, cuidar é uma coisa feminina. Pô, quando eu era Sim. criança, meu pai ele é um cara muito inteligente, né, mas ele é muito interiorano, né, ele veio do interiorzão da Bahia e tal, então por mais que tenha chegado aqui no Rio muito cedo, muito criança, ele tem esses valores interioranos muito enraizados em si, né? Então quando eu era criança eu não podia fazer judô, porque ficar agarrando outro homem é coisa de gay. Aí quando eu tinha meus 12, 13 anos, eu comecei a fazer street dance, né? Olha só que ironia, né? Eu era loserzinho, né? Nerdzinho e tal, então eu comecei a fazer street dance porque eu queria chamar a atenção das meninas. Eu fiz street dance porque eu queria pegar a mulher. E meu pai me obrigou a sair do street dance porque é coisa de gay. Eu comecei a fazer teatro porque com uns 14, porque eu queria perder a minha timidez. Eu falo para as pessoas que eu sou tímido e as pessoas não acreditam. Eu me forço a não ser tímido. Mas eu comecei a fazer teatro por isso. Meu pai me obrigou a sair porque teatro é coisa de viado. Sabe? Então, olha só como é que desde tão cedo a gente é colocado nesse lugar de. Ih, eu acho que o Kuroda vai cair de novo. Ah, não. Fica aí com a gente, fica com a gente. Então, desde muito cedo, isso tudo é muito empurrado, cara. Para e pensa, só para e pensa. Por que, que você age dessa forma? Por que, que você, quando a sua namorada age com você de uma forma mais ríspida, de uma forma que você não gosta, você grita com ela? Por que, que você bate na sua namorada? Por que, que você comete uma violência contra uma outra pessoa que pode deveria ser a pessoa que tá ali te apoiando, né? Você entra num relacionamento, via de regra, pra, porra, ficar na Sim. boa. Se for pra me estressar, eu entro em banda. Estou... Ele vai dar uma atualizada aí. Dá pra ver? Não dá. Olha aqui. A gente um dia, quando estiver com os recursos melhores aí, a gente vai transformar essa conversa num belo de um papo de bar. A gente vai arrumar um barzinho bacana aí, algum subúrbio maneiro, pra tomar essa conversa com uma geladinha, porque é só assim também para ajudar a descer, porque esse é um assunto indigesto, né? Então, bem, eu convoco vocês a pensarem, né? Vocês estão assistindo agora, vocês vão assistir depois pelo YouTube, para você, o que é ser homem, como você foi educado a ser homem, né? E tenta traçar um comparativo com o que você pensa hoje que é ser homem. E a partir desses dois pontos, tenta pensar como melhorar esse conceito. Porque não há falta de materiais por aí, de discussões, de pesquisas, de artigos a respeito falando sobre isso, né? Mas falta muita vontade, falta muita honestidade também na parte dos homens de se perguntarem a respeito disso, né? Então a gente entra inclusive aí naquela coisa dos homens que cometem atrocidades, né? Voltando um pouquinho ao assunto também do cara que mata a esposa, alguma coisa assim. O cara que faz isso, cara, ele não é um monstro. Ele não é uma exceção. Eu vou ler até um post do Facebook que uma amiga postou, que uma outra menina postou, que eu achei espetacular nesse sentido, né? O cara que ele faz isso, ele não é uma exceção não, cara. Ele não é. Quando a gente fala isso de porque esse aí é um monstro, esse aí é uma exceção, esse aí a gente tá terceirizando a culpa, a gente tá tirando da reta, a gente tá tirando o nosso da reta daí, mas a gente tem uma participação
nesse tipo de situação, direta ou indireta. Porque quando a gente faz. Quando o cara faz uma piada sobre colher, kkkkkk, e o resto da galera ri, cara, você tá dando um palco pra essa pessoa que eventualmente vai chegar à conclusão de que ela pode cometer essas atrocidades sem, porra, sofrer nenhuma represália a esse respeito, né? Ou pelo menos nenhuma represália que realmente lhe soe ou lhe sinta punitiva. Então esse post eu achei genial. É que eu não salvei ele aqui porque eu não queria ler online, mas não, cara, é necessário pegar esse post e, sei lá, colocar num quadro na porta do nosso quarto pra ler todo dia. Tá no celular agora? Deu problema de BIOS no computador. Quem não tem cão, caçar com gato, eu só não vou conseguir ler os comentários. Mas, gente, desculpem aí. Desliguei tudo. Acontece. Deixa eu só tentar botar a luz pelo menos de novo, porque tá muito escuro. Espero que não exploda nada, mas vai falando, que agora eu te ouço bem aí. Desculpa o Então, beleza. Segue o problema. post da Bárbara Axt no Facebook. Né? Ah. Ninguém acorda depois de 30 anos sendo uma pessoa decente e resolve botar fogo na namorada. Né? Assim como não bate por 4 horas seguidas numa peguete ou esquarteja a mãe do filho. Esses caras não são monstros ou animais irracionais. Esses caras já foram uma criança que puxava o cabelo da amiguinha da escola e os pais diziam: ah, ele faz isso porque gosta dela, e deixaram pra lá. Ele aprendeu que podia puxar o cabelo das meninas. Na adolescência, passou a mão no peito da menina com quem estava ficando sem autorização. Aí ela tirou a mão dali e ele botou de novo, com mais força. Até que a menina teve que passar o resto da noite com o braço encostado no peito para proteger a marra. Né? Não aconteceu nada, nenhuma represália. E aí, sabe aquela música Tell Me More, do John Travolta e da Olivia Newton-John? Ele tá contando que ficou com uma garota e os amigos perguntam, did she put up a fight? Tipo, ela ofereceu resistência? Pois é, né? Lutou pra quê? Ofereceu resistência pra quê? Pra impedir que o cara dispusesse do corpo dela sem autorização. Pra que ele não sarrasse nela ou talvez até transasse com ela, independente da sua vontade. E isso era visto como absolutamente normal, uma frase qualquer numa música fofa. Né? E aí o tal moço da nossa história forçou a barra pra transar com uma namorada que não tava afim. Ficou por isso. Comeu uma mulher inconsciente de bêbada. Não aconteceu nada. Deu uns tapas na esposa quando ela levantou a voz. Ela não contou pra ninguém porque teve vergonha. Esse homem, ele tá testando os limites dele, vendo o que ele pode fazer. Ele tá descobrindo que pode fazer tudo. Ele pode estuprar, pode bater. Nada acontece se ele fizer. Né? Então, vocês estão entendendo o ponto? Provavelmente a maioria dos homens não faz essas coisas, mas é porque eles não querem. Porque eles podem. Então, tipo, a gente pode, né? E a gente sabe disso, a gente só não quer admitir. Né? E aí alguns desses homens, por uma razão ou outra, acabam passando do limite do mundaréu de coisas que podem e acabam fazendo algo que não pode, como matar a ex-namorada que arrumou outro, ou amputar as mãos da esposa. Esses caras não foram do 0 a 100 em um dia. Eles só deram um passinho além do que já podiam e ultrapassaram o limite. A gente tem que pegar essa linha do limite e trazer ela muito mais para baixo. Então, quando o filho da gente bater na amiguinha porque gosta dela, a gente tem que mandar ele pedir desculpa e não fazer nunca mais. Quando o amigo do trabalho assediar a estagiária, a gente tem que se meter. Quando a gente vê uma mulher apanhando do marido, tem que chamar a polícia, tem que meter a colher sim. A gente tem que cortar essa merda pela raiz. Então, redefinir essa lista do que os homens podem fazer é uma questão de vida ou morte. Saca? Então, esses dias eu tava vendo uma sobrinha minha, ela tem 10 anos, conversando no WhatsApp com um coleguinha, que é tipo um namoradinho dela, mais ou menos, né? E aí ele... Eu não lembro o que ela falou, porque ela é uma pentelha, né? Eu amo ela, é uma pentelha. E eu sei que ela tava pentelhando ele, e ele deu uma resposta que eu achei genial. Ele falou um negócio do tipo, eu só não te dou uma resposta à altura porque minha mãe não me deixa ser tóxico, um negócio assim. Saca? Então, um pouquinho de esperança. Isso que eu ia falar agora, eu acho que tem esperança, sim. Eu não tenho esperança. A única coisa que eu tenho esperança é pra minha internet e pro meu computador. Porque de resto temos esperança. Eu tava só, curiosamente, né, eu assisto
vez em quando eu assisto dorama, e às vezes eu assisto dorama com a minha esposa. E aí ela me mostrou um trailer de um dorama que a gente assistiu o primeiro episódio, e entrou o segundo na Netflix e tá bombando, né? Chama A Lição. E nesse trailer, mostra justamente a protagonista, ela sendo professora de crianças, e ela vai ensinar para essas crianças o que é o bullying e a punição para quem pratica o bullying. Então ela fala, eu tenho 3 regras, não sei se eu lembro todas, mas você não pode falar da sua vida, dos seus pais, que você tem mais dinheiro que o colega, nem ofender, nem machucar. E aí a gente pega, por exemplo, aqui no Brasil, um professor que vai na sala de aula e começa a falar sobre incitar o nazismo. Eu juro por Deus que eu não quero ficar falando sobre política, sobre um viés político, sobre direita e esquerda. Mas existem algumas coisas enraizadas mais de um lado do que do outro. A gente percebe isso. Então, que bom que esse menino teve essa criação, está tendo essa criação, e eu espero que é também o que eu quero tentar ser diferente do que meus pais foram comigo. Apesar de eu ter isso enraizado. Eu fui uma pessoa que apanhei, eu não era espancado, mas eu apanhei. E eu tento, todo dia, como eu não tenho filhos, mas eu tento todo dia pensar nisso, de que eu não quero ser desse jeito, ou não chegar a esse ponto. Mas eu também não quero uma criação, é claro, né? A gente só vai saber na hora do vamos ver realmente como que é ter um filho. Eu ainda não tive essa experiência. Mas, de novo, voltando no tópico, acho que é esperança, sim. Acho que é esperança. Sim, e isso também não passa simplesmente na questão da gente filtrar como a gente vai educar as próximas gerações, mas filtrar a educação que a gente recebeu também, né? Então a gente tem também uma questão muito forte aí, que é a da dominação, né? Porque os Red Pills adoram também pregar que você tem que ser o dominante, que toda relação é assim, você tem um dominante e um dominado. Então o homem, ele tem que ser dominante, ele tem que exercer a sua virilidade e dominar. Cara, se formar, isso é uma farsa. Isso é uma puta de uma farsa. Esse lance do macho alfa, que o pessoal gosta de pregar, bicho, isso é uma farsa. Os pesquisadores que descobriram isso, né, esse lance do tal do macho alfa aí dentre os primatas, primeiro que eles observaram isso dentro de grupos de macacos, né? Sim. É claro que nós pertencemos aí ao mesmo gênero, né, primatas e tal, a gente originou do macaco e tal, mas a gente não é macaco não, cara. A relação humana, ela é pautada em conceitos muito mais abstratos e complexos do que isso. Segundo, que esses mesmos cientistas, eles observavam, né, o conceito do macho alfa, mas também tinha uma fêmea alfa. Claro. Tinha um cara que observou entre lobos e voltou atrás, e se enganou, não. Mas eu dei uma pesquisada sobre isso. Eu estava procurando justamente o nome desse cara que encontrou nos lobos. E aí nisso que eu pesquisei disso, eu encontrei esse lance dessa galera que encontrou nos primatas. Mas nesse mesmo artigo que fala da galera que encontrou nos primatas, também fica muito claro, é muito evidenciado como isso não transmite, né, não se transmite para nós, para os seres humanos, né? Primeiro que o pessoal prega o negócio errado, né? Quer dizer, a gente tem o macho alfa, mas a gente tem a fêmea alfa também. Sim. Segundo que essa parada de beta, cara, vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Não, é outra. É outra que e essa já até tá um pouco mais antiga, essa aí já tem uns meses, né? Mas o Sigma também, né? Vamos tomar no cu essa porra assim. Gente, você não, nem manja, nem se usa mais esse alfabeto, e você nem sabe o que é. Mas tinha um menino, né? Me chamou de beta. Nossa senhora. E aí a minha vontade é realmente, tipo, chamar essa pessoa de beta. Mesmo sem ter ideia nenhuma do que, tipo,
Como se alfa quer dizer o quê? Alfa, você, um garoto que, sei lá, um influencer que não faz nada, faz vídeo na internet. Esse cara é o alfa? Esse cara que vai conseguir gerir uma família? E isso é ser alfa? É isso? Só ele fazer os videozinhos dele quer dizer que ele é alfa? Tá anos-luz, né? Do que é ser isso, do que segurar um rojão, né? Do que segurar um BO de dar uma merda e você ter que se virar. E eu nem acho que isso é ser alfa, isso eu acho que isso é a gente ser humano, sobreviver e ter uma família e a gente não quer que as coisas deem ruim, né? Por isso que a gente faz o que a gente faz, né? Para ver o outro bem. Mas eu comecei a fazer terapia faz um mês, então eu também posso mudar daqui a um tempo. E é importante, cara. Isso é muito importante. Tipo, eu tive uma criação muito fodida. Eu já sentei, já conversei com a minha mãe. Eu não tenho relações com o meu pai, porque realmente não dá. Mas eu já sentei e conversei com a minha mãe porque ela participou disso, né? E a gente já, saca, se resolveu, né? Porque na verdade ela também teve uma criação muito fodida, muito embora ela tivesse sido a mais tranquila dos irmãos dela. Então ela estava só refletindo para mim os valores que tinham sido passados para ela, né? Hoje em dia, felizmente, ela entende que não é bem assim que funciona, mas ela entende, ela reconhece que ela passou muita coisa fodida para mim, e que ela me permitiu passar por muita coisa fodida com o meu pai por causa dessa coisa de geração, né? Que é muito forte. E aí, com meu irmão não foi muito diferente. Ele também teve uma criação muito fodida. Ele tá com 50 anos agora já, praticamente. E ele é capitão da aeronáutica, né? Então ele tem toda aquela rigidez. Ele é canceriano, né? Mas tem toda aquela rigidez do militar e tal. Assim, você para pra conversar com ele, você vê que, pô, ele tem os reflexos disso. Ele tem os traumas que ele projeta e tal. Não quero entrar também nos detalhes disso aí, porque eu não quero também fazer uma quebra da privacidade dele. Mas você vê que tem uns reflexos ali. E quando a gente fala pra ele, sugere ele de fazer trauma e tal, de fazer terapia e tal, ele diz que ele não precisa, que terapia é pra maluco, ele não tá maluco, ele não é doente, ele tá bem. Nada. A partir do momento que se fala, eu já tinha isso na minha consciência, porque é fato, né? A gente falando aqui hoje desse papo do que é ser homem, mas hoje eu pensei, eu ainda guardo muito mais coisas negativas, eu acho, do que positivas, principalmente na minha infância, tipo, coisas pequenas, mas que me pegaram mais, que eu guardo, e eu acho que isso é um trauma. Ele pode ser simples, pode ser banal, tal, mas se você guarda, é um trauma. Então você poder conversar com alguém, botar isso para fora, isso não tem nenhum problema. Isso pode até te ajudar a entender algumas questões. Então imagina o quanto é foda. E eu também também não vou expor tanto assim os meus pais, porque não estão aqui para se defender, mas é uma coisa complicada. É uma coisa complicada. É de família, é de criação, é de princípios, de novo, porque eu fui criado assim, eu vou criar assim. E como eu falei, é algo que eu quero não fazer. Mas ter alguém para conversar é muito bom. E até teve um comentário aí mais cedo, que é o homem ser gentil. Eu acho que sim. Eu acho que o homem tem que ser gentil, mas é mais que isso. Talvez, né? Primeiro é não ir atrás dessas coisas, desses gurus, desses coaches. Dessas saídas fáceis, né? Eu acho que você acabou de dizer a palavra, né? Não existe caminho fácil. Se você não passar por perrengue, se você não ir aprendendo e ficar só sempre no fácil, tá fudido.
Então é isso. Ó, claro, tem que ser gentil. E de novo, realmente, a gente já fez muita merda. A gente para pensar, é um mecanismo nosso, do homem. É isso, é começar a falar alto. Ah, porque você está falando alto? Você quer ter a razão, né? É o que eu via entre os meus pais até o momento, que o falar mais alto não resolvia, então tinha que partir para um outro argumento, mais manual. Mas é isso, né? Você pede o argumento e você quer usar de outros meios para tentar ganhar um argumento. Puta que pariu. Que triste, né? Isso. Esses são Eu não sei se eu... conceitos enraizados também desde cedo na gente, né? Sim, 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 sim. Eu não sei se eu fugi muito do seu tópico, mas a gente acho que acaba indo e voltando no assunto. Hoje, porque é mais essa primeira vez, essa primeira conversa. Mas é isso. É o que está enraizado na gente, a gente não, não botar para fora, não querer botar para fora. Eu sei que ela está aqui, porque eu fui criado, né? Assim, a gente sabe que existe, mas eu não quero usar isso, externar isso, botar isso para fora. É usar outros caminhos, outros meios, ou que nem foi falado, né? Ser gentil. É, tipo, esse tipo de coisa internalizada na gente de tal forma, desde tão tenra idade, em frases que são muito comuns, né? Meninos não choram, você tem que ser forte, né? Quando você tá querendo chorar, não chora, você toma até esporro, né? Você não pode Engole o choro. chorar, engole o Engole o choro, choro, sim. né? Você tem que ser forte. E aí você chega em determinado ponto da sua vida, mais ou menos ali pela adolescência, em que esse conceito de você tem que ser forte, ele se expande para isso, né? Sim. Você não pode expor as suas fraquezas, até porque se você expor as suas fraquezas, você corre um risco muito sério de essas fraquezas eventualmente serem usadas contra você, em grande parte por outros homens, Sim. sabe? Então é importante também a gente pontuar para os Red Pill da vida que, cara, não existe nenhum movimento organizado de mulheres querendo te desbancar, querendo te Te humilhar, querendo diminuir. te diminuir. Não existe. O que você está fazendo, o que esse grupo está fazendo, é generalizar de uma maneira extremamente crassa. Porra, eu já passei meus perrengues aí com menina que, porra, eu tava gamadinho, pô, tava tratando a mina pão de ló, e, porra, mais uma vez, e, porra, a mina, ela tava só me enrolando, porque ela tava curtindo ali o tratamento que eu dava a ela, né? Nem me beijava nem nada, saca? Ela tava curtindo, tava me dando corda, né? E eu ia até o momento que eu chegava, né? E eu, porra, vamos sentar aqui, ó. Como é que é isso aí, sabe? Também nunca fui, né, nessas duas ocasiões que eu consigo me lembrar, eu nunca fui agressivo a esse respeito, não. Sabe? Já fiz muita merda na vida, não vou negar. Já fiz parte de grupo de pegador e os escambau, mas a gente vai chegar ainda aí. Porque também faz parte desse processo auto-reflexão. Mas enfim, Claro, claro, a gente já tá velho, é. a gente já foi adolescente, já saí de ambulância já bêbado. Acontece. É, Então, a gente só quer mostrar que existe um outro caminho para você não passar por isso ou você não ir para esse caminho, né? sim. Não vai atrás, mano, não vai atrás de guru. Não existe a fórmula mágica da paz, não existe. E aí eu passei pelo menos essas duas vezes por essa situação, e aí, porra, o que eu vou fazer? Eu vou culpar todas as mulheres por isso? Eu vou achar que porque quantas mulheres a gente tem no mundo? Sei lá, cara, bilhões. Porque duas mulheres fizeram isso comigo, num microcosmos ridículo comparado com o macrocosmos, né? Eu vou achar que vou pegar a raiva de todas as mulheres, achar que elas são mau caráter e jogar essa culpa nelas e passar a ser um escroto com todas elas por causa disso. Porra, para e pensa, bicho. Você tá sendo um babaca, você tá sendo um idiota. Você está sendo imaturo. Você está indo num papo de que o mundo pertence aos homens e que você deve subir ao topo da colina e erguer a sua bandeira como um herói. Cara, seja o protagonista da sua vida,
tá? Ninguém também tem a pretensão aqui de virar e dizer, olha, seja um completo capacho, seja Também só não. isso. Se você Não. quiser isso aí, se tu gosta disso aí, irmão, também não vou ficar te fiscalizando não, moro? Aí é com cada um. Mas não Não. tem ninguém aqui pra te dizer que, porra, você tem que agir assim, que você tem que agir assado. O que a gente tá aqui é mais pra dizer como você não deve fazer. O que você não deve fazer é ser um babaca. E se por acaso você tá sentindo que tem alguma coisa errada no seu relacionamento, que a mulher, a menina que você tá, se não tá legal, cai fora. Pronto. Também existe um outro lado. Existe também. Tem mulher que quer fazer o homem sofrer. Mas também cai fora disso. Existe mulher que quer fazer um homem sofrer, às vezes por uma imaturidade similar, uma vingança, não sei. Mas, cara, isso não é institucionalizado, isso não é uma coisa cultural, como é com o homem. O homem Sim. tem essa coisa cultural de que a mulher ela passa a ser a posse dele e ele desumaniza a mulher, não é? Como se ela fosse uma coisa sem alma, né? Eu tava até com uma matériazinha aberta aqui também que falava bem legal sobre isso, só que agora a matéria tá aqui. Consegui, porque tava com o negócio de assinatura e os escambau. Aí você tem que ir pra uns caminhos aí pra abrir. Não confirmo nem nego. Né? Não confirmo nem nego. Mas, cara, existe uma coisa chamada. Cadê? Pô, tá em inglês o negócio aqui, eu tenho que dar uma caçadinha aqui, mas deixa eu ver se eu consigo lembrar, mais ou menos. Lá em cima, 3 pontos no Google Chrome chama traduzir. Às vezes eu uso. Porque fazer Quando... tradução assim não, eu odeio também a traduzir. ainda mais é foda. É. Aqui. É uma matéria sobre os tais dos pick-up artists. Que, cara, deixa eu também contar um segredinho pra você. Eles têm umas técnicas que até funcionam sim e tal, mas essas técnicas são extremamente abusivas. São puro abuso psicológico. Elas pegam mecanismos existentes por causa da estrutura, do machismo estrutural e, cara, usa a favor deles. E o fato de uma técnica ou outra funcionar, de fato, não escusa ninguém do uso delas. São técnicas de gente merda, sabe? Então, assim, quando você entra numa vibe dessa, você está reduzindo a mulher a algo menos do que humano, né? Então, achei aqui a teoria da objetificação. Ela argumenta que a objetificação da forma feminina pela sociedade leva muitas mulheres a desenvolverem um senso de inferioridade e uma falta de amor próprio, né? de valor. A mulher não se valoriza, né? E, portanto, ela acaba priorizando as necessidades dos outros e reduzindo a sua autonomia, né? E isso permite a esses pick-up artists usarem a chamada exclusão moral, onde grupos de outros indivíduos, né, no caso todas as mulheres, são tidas como inferiores ou subhumanas, né, ao ponto de que os parâmetros morais não se aplicam a elas, né? Então você, como um pick-up artist, você não precisa se preocupar sobre nada, nenhuma questão moral em se tratando do seu comportamento em relação a elas, sabe? Então, cara, tá vendo como é que a gente é fudido? Eu não sei nem por onde começar, né? Esse papo eu acho que ele tá até um pouco difuso e é o rumo natural, né, cara? Porque se a gente for tentar estruturar o machismo estrutural, a gente tá fudido. Primeiro que é uma coisa Não. que existe há eras, né? E tem. Porra, isso é discutido largamente a nível acadêmico. A gente a gente não tem muito o que tentar. Não sei se explicar, mas é só a gente mostrar exemplos de coisas que, na nossa opinião, não funciona ou não vá por esse caminho. Você vai se machucar e vai machucar o outro. Sim, tipo, os homens, né, tem muita gente também que argumenta, não, porque o homem ele é mais forte, porque a mulher existem as diferenças biológicas, que não sei o que, e por causa disso a sociedade não sei o que. Cara, para pra pensar, só para pra pensar.
Por que tratar as mulheres assim? Por que agredir a sua parceira? Por que tacar fogo na sua parceira? Por sim. que gritar com a sua parceira? Ah, porque o homem ele é dominante, não sei o que lá. Cara, os homens são maioria na execução de trabalhos pesados, por exemplo, né? Tem muita gente que fala, ah, não, porque aí e a questão do serviço militar obrigatório. Isso eu não vejo mulheres exigindo. Primeiro que, cara, isso é uma questão tão masculina, né? A gente é obrigado pelo machismo ao serviço militar obrigatório. Então, o que devia ser advogado aí nesse sentido é que ele não seja obrigatório. Isso. Ponto. Né? E os Ponto. homens, Sim. eles são na maioria, são maioria na execução de trabalhos pesados porque historicamente as mulheres foram julgadas incapazes dessas tarefas. O patriarcado é uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que subtrai das mulheres qualquer direito à participação política e de ações positivas, também cria a atmosfera de o homem é responsável por tudo. Sendo assim, como é possível superar essa condição? Né? A visão de que mulheres são objetos sexuais enquanto os homens são objetos de sucesso é um sintoma do patriarcado. O propósito do feminismo, né, é obliterar esses estigmas, né, os dois estigmas. Então a análise ela não pode ser reducionista a ponto de afirmar que os homens são escravizados na sociedade moderna ou em qualquer ponto da história da humanidade. Porque a escravidão por si só é o problema, independente de quem ela atinja, seja qual for o contexto. Esse questionamento foi levantado pelo Luiz Guilherme Leite Amaral, que é doutorando em comunicação e cultura pela Universidade de Sorocaba. Uia. Ele é um pesquisador de comunicação religiosa. Né? Então, assim, o Carlos está levantando aqui que existe um grupo voluntário de mulheres que ensinam trabalhos de construção civil para mulheres. E muitas vezes tem muita mulher que está interessada nisso porque elas não querem precisar recorrer a chamar um encanador, um pedreiro para fazer um reparo aqui e ali, porque o risco dela ser estuprada nisso é alto, cara. Tem mulher que tem medo de pegar Uber porque ela corre o risco de ser estuprada e não voltar para casa, cara. Olha que merda. E o pior é ver gente reclamando quando alguém conta essa história, quando alguém fala sobre isso, né? Que já aconteceu de eu ver homem reclamando que a mulher fez esse tipo de comentário como se o homem fosse todo igual. Mas, porra, mano, é difícil, porque acontece, porque a mulher passa por esse tipo de coisa, porque a mulher já gravou situações, né, de dizer, liga a câmera e falar, ele não está indo pro meu destino, eu estou gravando, eu estou com medo, e porque o cara talvez ia fazer alguma coisa realmente. É Ou, horrível. ou esse lance dessa menina aqui de Sepetiba, de 12 anos, que tava de conversa com um cara na internet que dizia ter 16 anos, mas tinha na verdade 25. Tu viu isso? Eu vi hoje na TV que o cara buscou a menina, foi de Uber, É, gastou 4 mil de Uber para ir pro pro norte onde ele Maranhão. morava. Pro Ah, é. Maranhão. Vi hoje essa matéria. Antes de vir para cá, passou hoje na TV. E manteve a menina em cárcere privado. Por Olha 2 dias, né? por 2 dias. Isso tudo é objetificação, cara. E ele não é um monstro, ele não é uma exceção. Ele é um cara normal que nunca tomou uma prensa por comportamentos tidos como normais. E é algo muito estranho agora, né? Este homem tem 22 anos. Então, tem alguma coisa errada, né? Também com ele. Por que ele fez isso com essa idade? Então, pode ter. Existem questões patológicas, podem ser também patológicas. Porque ele ser tão novo, né? Eu achei estranho isso. Um menino, você vê a foto, é um garoto, né? 22 anos. Mas já responde pelos seus atos, com certeza. A menina era menor de idade, né? Não sei se. Não acho que o problema seja tão patológico. É, não acho que ele se trate de uma patologia mental, mas de uma patologia social. Né? Existe também Sim. muito desse negócio da novinha, né? A cultura da novinha e não sei o que. E essa coisa ela vem andando de uns tempos pra cá tão enraizada e sem questionamento, né? Muitas vezes quando tem questionamento, às vezes até a própria esquerda entra defendendo, dizendo, não, porque a realidade do cara, deixa o cara falar da realidade dele, sabe?
E que, porra, vai se tornando cada vez mais natural também, né? E a Nelco também colocou aqui, ó, que a questão é que a sociedade ensina aos homens que os nossos sentimentos são mais importantes que a segurança e a vida da mulher. Sim, sim. É. Tem a psicanalista Vera Iaconelli, que é a diretora do Instituto Gerard de Psicanálise, lá vem textão de novo. Diz que até o último século o homem se definia como aquele que tinha uma esposa em quem ele mandava, os filhos nos quais ele mandava, uma família em que ele mandava. No espaço público, as disputas de poder eram entre homens e mulheres não entravam nessa seara. Né? Na medida em que as mulheres exigem uma relação horizontal, a masculinidade tem que ser revista. E para algumas pessoas isso não é compatível com o que elas entendem. Não é conveniente aceitar que o outro tem o mesmo ponto, tem as mesmas necessidades, tem as mesmas aspirações. Né? Ela observa que há 100 anos as mulheres vêm se perguntando o que é ser mulher. Então, as mulheres já enfrentavam uma crise de identidade e os homens foram empurrados para essa crise e estão tentando fazer a lição de casa atrasada. O psicanalista e professor da USP, o Christian Dunker, diz que a masculinidade também se fragmentou com as flutuações de orientação sexual, com novos tipos de relacionamento, como as relações abertas, e com a ideia de que uma mulher pode ganhar mais do que um homem. Ele afirma que a filosofia Red Pill, inclusive, né, vende a ideia de que o mundo real é uma espécie de luta permanente, uma batalha de todos contra todos, e legitima uma narrativa de competição, né, em que homens são predadores, e se você quiser a pílula vermelha, você tem que ter dinheiro, cacife, você tem que ter meios para exercer a sua autoridade e assim usar o seu poder para conquistar as mulheres. Né? Mas existe também a questão da rejeição social e frustração que levam alguns homens a buscar movimentos como o Red Pill, que a gente já comentou aqui, né? Então, realmente existe uma necessidade tão grande de amparar os próprios sentimentos, as próprias necessidades, que facilmente se secundariza os do outro, né? E, cara, olha que fodido isso, né, bicho? Eu falei já algumas vezes, e sim, que é um fato que as pessoas se incomodam e eu não tenho problema nenhum, né? Dessa questão de salários. Meu salário aqui em casa com certeza não é o maior. E eu não. E eu, ao contrário, eu enalteço a minha esposa por isso. Eu ergo ela o quanto ela é foda, que ela consegue, que ela merece mais. E ela tá lá galgando. Tem questões também no próprio trabalho de uma mulher ter um cargo importante, o quanto se demora, isso acontece, mas ela tá indo lá. E tá tudo bem. Você não é menos homem por isso. Mesmo porque não é você na frente, a esposa atrás, ela na frente, você atrás, os dois caminhando junto para resolver BO, para resolver os seus problemas. Por trás de todo homem existe uma grande mulher. Nada, ela tá do meu lado aqui de mãozinha dada. É Ela isso. ela só não tá agora nesse momento porque ela já tá na cama deitada e eu tô sentado, mas senão ela estaria de mão dada. O Mas poder é e a isso. dominação, eles são uma farsa, cara. Eles são uma farsa. Se você está nesse tipo de relacionamento que as pessoas dizem que tem que ter um dominante e um dominado, isso não é um relacionamento afetivo, isso é um relacionamento de poder. De posse, né? É um sentimento, é uma relação de posse. Você Cara, não tem. é um empurrando o outro, cara, saca? Não é, eu vou salvar a princesa do dragão. Não, cara, é os dois lutando contra o dragão, sabe? E, porra, eu dou espadada, tu solta magia, porra, bora se complementar aí. Eu vou ficar aqui na frente, pô, tu fica aí na colina e a gente complementa um ao outro, né? As habilidades um do outro. E, porra, é um segurando, é um tancando o outro, é um bufando o outro, sabe? Então, existe também, ainda de acordo com o Dunker, né? Que o cara bem intencionado, que quer estar em dia com as pautas, né? E muitas vezes não consegue ser escutado, ele é criticado e muitas vezes desqualificado, ele frequentemente vai descambar pro lado do Red Pill, né? Então ele diz que compreende a posição dessa pessoa, mas a gente tem que acolher com muito limite. E precisa ver se ela quer se acolher também. Né? Por isso também que eu digo que aqui não é tanto um espaço de acolhimento quanto é um espaço de chamada para ação. Né?
Então ele concorda que a demonstração de violência de uma pessoa é a exposição da fragilidade absoluta dela, né? São pessoas que no fundo, têm uma masculinidade frágil e que vão procurar uma redução de mundo como uma espécie de defesa. Olha só, cara, uma redução de mundo. É isso, né, bicho? É uma redução de mundo. Essa frustração, né, diz o pesquisador André Vilela de Souza Lima Santos, que ela vem muito de uma promessa de meritocracia, de que você vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, vai ter uma boa vida, vai se casar, ter filhos, aquela coisa bem script mesmo de filme. E quando não se materializa no mundo neoliberal, vira ressentimento, vira imaturidade, né? Então, antes da gente pensar o que fazer com incels e outros grupos, a gente tem que pensar, bom, o que a gente faz em relação às vítimas deles? Né? A gente tem que conversar sobre tudo isso aí que essa galera chama de woke, né? Raça, gênero, classe, desde criança, para justamente desnaturalizar e perceber que não tem nada de natural nos privilégios de antes, cara. Ah, porque tá ameaçando a família tradicional. Ameaçando como, cara? Nossa. Que amanhã ou depois vai estar todo mundo aí, elo, delo, e não vai existir mais pronome. Cara, o nome disso é pânico moral. Pânico moral. Ninguém tá querendo empurrar goela abaixo os pronomes. Ninguém tá querendo empurrar goela abaixo que você tem que casar com uma travesti, não, cara. O que o pessoal tá querendo empurrar goela abaixo, que tem que ser, infelizmente, empurrado goela abaixo, é que as pessoas que querem fazer isso, porra, não devem ser marginalizadas por causa disso, cara. É simples. Simples. Não deve ser marginalizado. Tem espaço pra todo mundo. É o famoso fiscal de cu, né? Voltando ao negócio lá do eu ouvi essa, eu ouvi. Voltando ao negócio do cara que não racha, porque ó, quem tá limpando o salão tá esperando visita. Meu irmão, para de fiscalizar o cu do outro. Ninguém quer que você forneça o teu brioco, não, irmão. As pessoas só querem que você pare de fiscalizar o brioco dos outros. Eu conheço, e aí, esse também eu acho que é um ponto bastante forte que precisa ser discutido nesse tópico, né? Eu conheço um camarada que ele se amarra em fio terra, bicho. Ele fala na maior, né? Ele fala na maior, não gosto mesmo. Ele fala? Fala, na maior, não gosto mesmo. Eu gosto que a mina me coma com cintaralho e não sei o que, não sei o que lá. E, pô, isso é foda, eu acho isso foda, cara. E ele também falou, olha, eu também já tentei, eu vi se rolava com homem, mas, porra, não rolou e tal. Eu gosto é que a mulher me coma com cintaralho. Pronto. Eu vou fazer o quê? Se fosse, né, uma versão nossa, né, sei lá, de uns 10, 15 anos atrás, ia ficar, você gosta de cintaralho, né, frutinha, que não sei o que, kkk, não sei. Mas hoje em dia, com a maturidade, com a informação, né, que a gente tem e tal, cabe questionar, pra que zoar o cara por causa disso? Claro, a pessoa, infelizmente, ainda por ter essa sociedade machista, a pessoa não pode dizer isso abertamente numa rede social, né, dependendo da situação. Mas num grupo de amigos, se você é adepto, não é um problema. E também, se quer contar, eu conheço algumas pessoas, mas as pessoas ainda são introvertidas, né? Elas não externalizam esse prazer. Mas eu sei que tem. Sabe, que não tem nenhum problema. Pô, tu curte o fio terra, irmão? Pô, beleza, isso aí, tu curte o cintaralho, não sei o que lá. Pô, tranquilo. Biologicamente existe prazer. É só uma das formas de sentir prazer da próstata, né? Da ligação que tem com o pênis e tudo mais. Biologicamente existe, né? Não é simplesmente o ato em si, né? Existe um prazer. Então, os caras que tem gente que gosta, e beleza. E outra também que eu acho que é importante pontuar nesse artigo aqui que eu tava lendo, falando do negócio do predador, né? Que ironicamente era o nome do grupo de pegadores do qual eu fazia parte, né? Éramos um grupo de pegadores, e a gente pegava mulherzinha e fazia, não sei o que. Eu era um pouquinho mais tranquilo. Eu fiz as minhas merdas sim, reitero, mas eu era um pouco mais tranquilo que o resto. Eu nunca fui muito de ficar explanando, do tipo, aquela fulana ali, comer, que não sei o que, porque eu sempre fui pela filosofia mineira, né? Do quem come quieto, come sempre.
Mas a galera tinha muito isso, né? De criar hierarquias internas, porque um queria estar sempre acima do outro, então criava hierarquias e sub-hierarquias dentro do grupo e tal. E, e outra coisa que é importante, cara, eles próprios, né, a própria galera do grupo, se tentava dar pernada um no outro. Nunca nenhuma mulher criou nenhuma intriga dentro do grupo. Nunca nenhuma mulher chegou ali e, porra, tentou virar um contra o outro. Não, era sempre um membro do grupo tentando virar outro membro do grupo contra uma ou mais meninas por vaidade. Em grandíssima parte por vaidade, porque eu não queria que o outro estivesse pegando mais mulher que ele, ou então porque, pô, ele tava pegando a mina gata e ele tava cobiçando isso, porque a gente se dizia irmão, a gente se dizia, porra, caralho, não, esse maluco aqui, eu caí em muito caldeiro justamente por isso, porque eu não questionava, eles eram os meus irmãos, porra, o cara é meu irmão, como é que ele vai querer meu mal? Saca? Aí no final das contas ele queria o meu mal, sim, e isso foi uma decepção gigantesca e que me fez perder umas oportunidades, porra, de menina com quem eu poderia estar passando o resto da minha vida, talvez, sabe? Então, quase sempre, na grandíssima maioria das vezes, são os outros homens que estão tentando te derrubar. Não são as mulheres, cara. Não são as mulheres. Então, e aí também vem outro motivo de eu não ficar. Outro argumento que eu sempre usei pra não ficar explanando por aí porque quem que eu tava comendo, deixando de comer, não sei o que. Porque. Também. Pra agradar sacudo. Agradar sacudo. Eu tenho de um lado uma pessoa com quem eu estou mantendo uma relação sexual. Porra, que tá rolando, né? De repente tá rolando um sentimento. É um prazer mútuo, né? Sim, Uma sim. pessoa que tá só me dando prazer, tô dando prazer pra pessoa. Uma relação de troca, uma relação íntima. Né? E eu tenho do outro lado um bando de maluco, de sacudo, que vai virar pra mim e dizer: ah, tu é o cara, tu é o comedor, aí tu é foda. Quem que eu vou querer agradar? Eu acho que é apenas natural que eu vá preferir agradar essa pessoa. E se eu faço isso de explanar o negócio todo pra agradar esse grupo aqui, eu invariavelmente vou me fuder com essa pessoa. Porque aí ela vai. Provavelmente vai saber, porque o outro cara vai contar pra ela pra te queimar. Muitas E vezes aí ele vai chegar pela tangente e falar: não, vem aqui, eu te ajudo. Fica triste, não. Rola pra caralho. Rola. Então por que a gente se sente tanto na obrigação de agradar a outros homens? Né? Por que a gente se sente tanto nessa necessidade de pertencer ao clube do Bolinha? Né? Porra, não, porque senão vão me marginalizar e tal. Porra, é ruim, é chatão ser marginalizado, saca? Mas, claro. Porra, em vez... Por que você não participa, não procura participar de uma forma que evite a marginalização? E que melhor forma de evitar que você seja marginalizado eventualmente do que intervir quando outros estão sendo marginalizados? Só um adendo sobre esse tópico, o que me veio memórias muito malucas que não tem a ver com, nesse caso, com relacionamentos, mas eu sempre fui gordo. E então, para mim era complicado e eu ser aceito, foi um pouco mais difícil até eu encontrar um grupo em que eu me sentisse bem e aceito. Então, talvez seja também, eu tive que passar por algumas coisas. Uma delas eu já comentei algumas vezes, que foi repetir de ano, porque eu não me encaixava na turma que eu estava. O fato de eu repetir de ano na escola, né, e ter uma galera nova e ter pessoas próximas, amigos novos, mudou muito a vida. E eu parando para analisar anos depois, né, analisar essa situação. Eu ainda tenho contato com uma dessas pessoas. Algumas eu tenho um respeito, talvez um carinho, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Só que naquela época eu tinha o quê? 12 anos, 13 anos, 14 anos. Você não entende isso. Então eu acho que também aí é uma questão para gerações futuras.
Que volta à história que eu falei disso, dessa novela, que a professora quer passar esses valores já para essas crianças. É uma coisa que a gente tem que torcer, e a gente, como se a gente for já ter filho, ou sobrinhos, afilhados que seja, passar um pouco desses princípios para que, caso aconteça, pode acontecer e a gente consegue dar um jeito. Você não vai se encaixar com esse grupo, procura um outro, ou a gente arruma algumas coisas para você se encaixar, né, para num futuro não acontecer isso, né, esse tipo de reação, né, essa pessoa, isso acontece, essa reação acontece por algo que aconteceu no passado. Eu acho que é a gente tentar ajudá-la para não ter, para essa pessoa não sofrer ou ter alguém com quem conversar, no meu ponto de vista, né? Então você que é mais novo, que acompanha a gente, que está assistindo, que está aí no seu começo da vida adulta, converse com as pessoas. A gente falou disso, né? De terapia, você quer conversar, um psicólogo. Se você tem pensamentos tristes, procura alguém para te ajudar. Porque às vezes, e tem casos que seus pais não vão também saber, infelizmente, lidar. Então, às vezes, uma opinião, uma ajuda externa é necessária. Comigo, foram, acho que graças a essas pessoas que eu fui criando amizade e pude. É claro, de novo, quando você é o gordo da turma, ou você se isola ou você se destaca. A gente, né, para ter na minha opinião, porque na escola que eu estudava tinha outros garotos que eram gordos, que eram mais isolados. E eu tentei ser mais amigo, conversar com mais gente, ter vários assuntos, ir em vários grupos para conversar. Foi o meu mecanismo de defesa para... Claro, mas eu sabia que eu era querido por várias pessoas. Quando eu não me sentia bem, eu não ia mais com essas pessoas, então eu também me sentia bem. Mas é isso, eu precisei ter esses mecanismos. Você acaba, e no meu caso foi um pouco assim da convivência. Não foram, posso estar errado, mas eu acho que em nenhum momento foram meus pais me falando disso. Às vezes, talvez minha mãe me falava que né, antes de eu repetir, que esses amigos não gostavam de mim, ou só eu ia atrás, não era recíproco. Após essa virada de chave, começou a ser uma amizade recíproca, que foi também o que eu falei mais cedo, né? Num relacionamento, se não tiver uma troca, se você não está feliz, independente do seu lado, se é homem ou mulher, se não tem a troca, cai fora. Conversa, claro, mas depois de uma conversa não funcionou, cai fora. Porque vira realmente um mecanismo de defesa seu para você sair disso, para você se superar, né? Só que aí chega a esses extremos desse tipo de ser humano que acaba indo para esse lado machista, violento, que 2023, né, ano da tecnologia, ano da Copa do Mundo Feminina, né? Então é isso. Converse, procure ajuda. E graças a Deus eu vejo muita gente. Quando alguém tá ruim e posta, não tô num dia legal, tal, quase sempre essa pessoa no dia seguinte posta uma mensagem: muito obrigado a todos que vieram e me procuraram. Então existe, é uma palavra feminina, né? Mas existe uma sororidade, existe um carinho. Quando você não tá bem, externa, que vai ter gente provavelmente para conversar com você. De algum jeito vai ter. De novo, eu não sei se eu fugi de novo do tópico, não, se eu fujo muito, mas tá bem dentro do tópico, é bem isso aí. E o Carlos estava te acompanhando no chat, que ele também é gordinho, e ele tava fazendo aquele relating com tudo que você tava falando. O fato de eu agora ter feito bariátrica, claro, eu já tô com quase... Eu tô com 36,5, quase 30... Não, daqui a pouco eu já tô fazendo 37 anos.
o corpo já não aguenta. Então era algo para minha saúde também, fazer a cirurgia bariátrica. Porque meus amigos me aceitaram, minha esposa me aceitou como eu sou. Era uma questão realmente que eu preciso me cuidar de saúde, por isso que eu fiz. Por sinal, hoje completo 6 meses de cirurgia. E foram já 50 quilos. Ainda estou gordo, porque eu estava muito gordo. Ainda estou gordo. Mas mas acontece. E eu espero que. Depois eu vou tentar ler os comentários. É que se eu tentar pelo celular, acho que vai travar tudo de novo. Mas é isso, tenha com quem conversar. E se não tem gente próxima, procura ajuda. Sempre você vai, de um jeito ou de outro, você vai conseguir ter alguém para conversar, para te ouvir. Sim, não se apequene para começo de conversa, né? É muito importante não se apequenar, você não se permitir diminuir também, consumir pelo sentimento que vem de eu sou um merda, eu não sou bom o suficiente e eu não sei o que, saca? Acontece, mas não se consuma por isso, é isso, procura ajuda, realmente. Saca? Eu por parível que cresça, né? Eu passei a maior parte da minha adolescência, né, minha infância e minha adolescência, só era baixinho, né? Eu era um dos melhores da turma quase sempre, mas de resto não era gordinho, não era lido como feio, né? Eu era lido como mal cuidado, que era a verdade. Né? Então, a partir de, sei lá, meus 17 para 18 anos, né? Eu comecei também a andar realmente com a galera que era mais a minha vibe, que era mais a galera mais nerdona, né? Diga-se de passagem. E eu comecei a me dar conta de que realmente a forma que eu me projetava ao mundo, ela contribuía muito, né, cara, pro que eu colhia do mundo. Então também tem isso, né, cara? Você ser um cara muito que se rebaixa, que faz piada autodepreciativa, não sei o quê. Porra, cara, como é que você espera conquistar a garota dos seus sonhos pra isso? Eu não vou nem entrar nesse mérito de ser um pegador e tal, porque isso também é um puro fruto do patriarcado e que precisa ser derrubado, né, cara? Você não precisa pegar todo mundo pra provar sua masculinidade, não, cara. Bem, transar é gostoso, beijar é gostoso e tal, só que o que acontece vai muito além disso, né? Vai de uma objetificação também nisso aí, que a gente também já vai entrar. A gente já entra nisso aí, deixa eu só concluir o raciocínio. Mas a partir do momento que eu percebi que, porra, ainda que eu não tivesse autoestima, minha criação fodida, não sei o que, se eu projetasse uma autoconfiança, as coisas mudariam. E foi o que aconteceu. Eu não tinha autoestima, mas eu fingia que tinha. E funcionava. Saca? Então, assim, boa aparência pode ser um fator importante, né? Pra esse lance de você conquistar a gatinha dos seus sonhos e tal, mas nem tanto. Até porque se você parar pra ver, cara, tem muito mais mulher gatíssima com um maluco meio mal diagramado do que o contrário. Porque elas geralmente escolhem homens bonitos para relações curtas e não para de longo prazo. Então se tu vê esses caras que não são tão bem diagramados assim, pô, tu para pra bater um papo com o cara, porra, é maneiro, porra, é divertido, é parceiro, pô, bate um papo maneiro, pô, a mina vai trazer o cara pro círculo de amigos dela, porra, o cara vai interagir com a galera. Claro. Talvez ele nem se torne amigo dos amigos dela, mas, porra, ele vai chegar lá, vai ser simpático com todo mundo, pá, beleza, tal, cumprimentar e tal. Você não pode ser um virgão, otarão, red pill, né? Que acha que só sentando o seu cu na cadeira e sendo macho sigma, eu não me importo. Saca? A sua otaquinha gótica peituda vai cair do céu no seu corpo. Primeiro que você criar esse estereótipo já é uma merda, saca? Você tá reduzindo, né, porra, uma potencial parceira a uma aparência, um modelo de aparência. Quando uma parceira é uma relação afetiva é muito mais do que isso. E segundo que, cara, o teu jeito de agir tá errado. Vai lá e mete a cara no mundo, bicho. Vai lá e, porra, bate papo com a mulher, vê qual é. Aí, porra, de repente a conversa vai render, de repente não vai render. Se não render, tranquilo, cara. Ninguém é obrigado a se sentir atraído por ninguém. Primeiro
Primeiro ponto, né? Segundo, que, porra, a mulher não te querer não significa necessariamente que você seja feio, que você não seja bom o suficiente, não sei o quê. Cada pessoa tem as suas preferências, tem os seus gostos. Às vezes você é um cara bonito, às vezes você é um cara maneiro, mas tu não faz o tipo da mulher. Claro. E às vezes isso é um livramento. Já aconteceu? O cara era Miss, sei lá o que, Mr. Caipirinha 2022 da Uva do Sul e achando um cúmulo que a menina não queria papo com ele. Não, mas eu sou lindo, eu ganhei o Mister e não sei o que, mas cara, você pode ser lindo, mas se não bate, né? A conversa não bate, o santo não bate. E ao contrário também, às vezes o santo bate e você. Eu quero levar essa fase pra minha vida. Agora, eu não sou feio, eu não sou feio. Eu não sou feio, eu sou mal diagramado. Mal diagramado, porra. Eu adorei essa frase, eu quero levar pra minha vida. Eu vou postar ela daqui a pouco no meu Instagram. Eu não sou feio, eu sou mal diagramado. É muito bom. Então o cara às vezes é meio mal diagramado, mas porra. E muitas vezes tem julgamento por causa disso, né? Porra, ela tá vendo que a mulher é gostosa pra caralho, cara feião, porra, que mau gosto, que não sei o que. Bicho, não é questão da mulher ter mau gosto, não. É questão da sua visão de mundo ser uma visão merda. Então, cara, eu dei até uma coletada nesses dados aí. Então, vamos lá pro Red Pill. Por que a mulher escolhe um homem e não outro? Né? Oi? Então, vamos lá. 11 características. Mas antes eu preciso responder pro Luizinho que eu não faço a mínima ideia de como fazer isso de aumentar o ganho do meu microfone, porque no OBS eu não sei mexer nessa caceta. Depois tu me ensina. OBS... É que a gente não tá usando o OBS, mas depois vai ser talvez mude pro OBS, que o OBS já trabalhei melhor. Ah, beleza. Depois tu me passa essa planta. O primeiro fator, isso que eu falei, que boa aparência pode ser importante, mas não é tanto. Isso é um estudo publicado no Journal of Personality and Social Psychology. O segundo fator, bom humor é fundamental, segundo pesquisas do Psychological Reports. Isso, eu não vou ficar soltando fonte, porque eu sou meio preguiçoso, mas eu comentei isso na internet. Isso faz com que vozes da minha cabeça. Fonte Instituto Tirei do Cu. Bom humor é fundamental, né? E isso faz com que você pareça até mais inteligente, cara. Claro. Mas, pô, é claro que você tem que... Faz parte dessa inteligência você não ficar soltando piadinha de tiozão do pavê. Né? A não ser que a mulher seja... Eu conheço uma mulher que ela é gatíssima. Um amor de pessoa, ela se amarra numa piada de pedreiro, uma cantada de pedreiro, e ela faz cantada de pedreiro como ninguém. Beleza, porra, larga o dedo, mas, cara, saiba fazer a leitura, né? Do tipo de humor que apetece a essa ou aquela pessoa e tal. 3. Aí, ó o mito do beta caindo. É bom ser fofo, viu? Homens altruístas e amáveis são os preferidos em relacionamentos longos. Diz o The Journal of Social Psychology e Social Psychological and Personality Science. 4. Elas costumam gostar de homens mais velhos por terem mais bagagem. Diz o Evolutionary Psychology. 5. Aquela história de que a barba é sinal de masculinidade, portanto fator de atração, é lenda. Nem o Behavioral Ecology, nem o Evolution and Human Behavior chegaram a uma conclusão sobre o assunto. A barba é a maquiagem do homem. Eu me sinto bem, ela gosta, então pra gente tá tudo bem. Mas Quem tá comendo não tá reclamando. Então, porra. 6. Aí eu já fico meio assim, mas ciência é ciência. Se fazer de difícil é sim um chamariz para as mulheres. Portanto, deixar de atender ligações ou sumir um pouquinho deixa as mulheres mais interessadas. Dizem Psychological Science e o Journal of Experimental Psychology. 7. Também é um negócio que eu fico meio assim, mas tem algum fundamento, né? Vamos lá. No Journal of Social Psychology e Social, Psychological and Personality Science e Evolutionary Psychology. Mulheres costumam gostar de dinheiro e status. Em testes feitos com imagens de homens posando em frente a carros e apartamentos caros, elas tenderam a escolhê-los em vez dos outros que estavam com posses mais humildes. Se existe o tio da lancha, é porque existe a sobrinha do tio da lancha. Acontece também ao outro lado.
Existe também, sim, existe. Mas é isso, existe o tio da lancha e existe a sobrinha do tio da lancha. Existe o Sugar Daddy, mas também existe a Sugar Baby, né? Existe, É. exatamente. 8. Sabe aquela piada qual o telefone do cachorro? Então, estudos do Journal of the Interactions of People and Animals dizem que homens com animais de estimação fazem mais sucesso com as mulheres. 9. Capriche no vermelho. Segundo o Journal of Experimental Psychology, a cor costuma atrair o sexo oposto. E 10, eu tinha dito que era 11, mas era 10 afinal. 10. Na hora de um encontro, toda a atenção é necessária. Mulheres percebem quando os homens estão concentrados nela e acham que isso faz diferença para um próximo encontro. Fique atento. Isso aí é pra vida, só pra avisar, tá? Eu tô aí 6 anos juntado, é pra vida essa última. Saca? Então, cara, isso vai contra absolutamente tudo que os Red Pills pregam. Se você está indo num papo de um Red Pill que diz que vai te ensinar a pegar mulher e não sei o que, primeiro que para com essa porra de eu preciso pegar mulher, eu preciso pegar todas as mulheres. Segundo, que não é assim que funciona. É o contrário do que eles dizem. Eles estão te vendendo, você está comprando gato por lebre. Você tá comprando um curso pra vender curso, para. Você está comprando um curso para vender curso. Você está sendo um trouxão. Um bostão. Você está sendo um bostão. Cara, você está sendo tão bosta que até o Nando Moura te critica. E com razão, saca? Porra, para com isso. Para com isso. Aprenda a tratar a mulher como gente. Ninguém tá falando aqui que você tem que botar a mulher no pedestal. Embora eu coloque mesmo. Se eu tô gamado da mulher, eu boto no pedestal mesmo. Porra, a minha princesa. Quer dizer, minha não, porque esse negócio de posse você vai pra poder que pariu. Mas deu pra entender, né? Sim. Porra, princesa. Isso mesmo, nem botar no pedestal. Mas, cara, de um modo geral, você não precisa. É só você tratar ela como gente, como um ser humano, com necessidades, com desejos, com. Enfim. É você tratar, é você pensar que, tipo, porra, se eu tiver uma filha no futuro, eu vou ficar feliz se tratarem ela como eu tratei a filha dos outros? É isso aí. Eu já vi também, parente meu, inclusive, ficando chateado quando tava tendo menina por isso. E eu lancei na cara dele: você tá com medo que faça com a tua filha o que fez com a filha dos outros, né? Ele, é. É claro. Então é simples, porra. Você pode. Você quer se sentir vulnerável? Pra mim isso é um sinal, assim. Um sinal de que eu estou gamando na menina, tá? Pra mim é que eu consigo me sentir à vontade pra me sentir vulnerável perante a ela, né? É claro que existe um risco invariavelmente de as coisas irem, né, irem pro sul, como dizem lá, como dizem em inglês, né, e dar merda, né, ou usar isso contra mim e tal. Mas eu penso isso da seguinte forma: eu não posso me permitir culpabilizar, principalmente por mim mesmo, por ter dado o meu melhor. Se eu ofereci o meu melhor para uma menina, né? E ela não soube corresponder isso, ou ao menos não soube respeitar isso, né? Quando eu digo corresponder, não digo de reciprocar, mas de reciprocar o sentimento, mas de, né, o respeito em si, né? Se ela não se digna, porra, dar a devida, tratar isso devidamente, isso é um problema dela, isso é um problema de caráter, de personalidade dela, não meu. E novamente dela, não do gênero feminino, porque cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa é um universo, né, bicho? Então você tratando, e você não precisa também, você não deve tratar apenas as mulheres nas quais você tem interesse como pessoas, não, cara. Também existe um conceito muito merda enraizado de que não existe amizade entre homem e mulher. Que não sei o que existe, cara. Existe. Existe. E é importante você ter amigas mulheres também. Você não pode se cercar só de homens. Você não pode se cercar do clube do bolinha, porque isso, de uma forma ou de outra, só vai servir pra te enraizar mais ainda nessa cultura merda, cara. Você precisa ter amigas mulheres, né, que vão te ajudar, vão te oferecer o tipo de conselho que homens não ofereceriam, até porque de um modo geral o homem oferece uns conselhos muito merda
Eu me considero muito agraciado por ter muitos homens muito maneiros perto de mim, né? Como o Corodão, como o Luizinho que tá aqui no chat, o Caos, enfim. Mas eu também, porra, é claro que eu não vou me furtar de ter amizades femininas por isso. E também não vou me Uhum. furtar de entender que existe muito homem médico. Eu sou um cara privilegiado por isso, né? Sim. E o Caos tá falando no caos, ele tá dizendo aqui que se um cara não consegue fazer amizade com mulheres, alguma coisa tem. E realmente, cara, porra, saiba admirar mulheres, saiba respeitar mulheres, saiba, porra, humanizar mulheres. Tu deu uma saidinha ou tu tá pelo menos do áudio aí? Peraí, eu tô te ouvindo. Beleza. Porque eu quero lançar um questionamento aqui, um breve exercício. Ah, tá. Tenta pensar, Hum, eu desafio todo mundo aí a pensar em 3 mulheres que você admire. E por quê? Não pode hum, ser famosa, pode ser próxima a você. Só por favor, não coloque esse negócio de. Não pense que eu admiro fulano porque ela é uma guerreira. Que não sei o que. Cara, ela não devia precisar ser uma guerreira. Porque se a mulher ela é uma guerreira, é justamente porque os homens colocam um mundo merda, né, para elas precisarem ser guerreiras, né? Então, eu vou começar. Eu vou falar 3. Porra, né? Vou falar até 4, né? Que é a Fernanda Montenegro e a Fernanda Torres, que além de serem pessoas extraordinárias, são atrizes extraordinárias. Caralho, eu queria muito ser amigo da Fernanda Torres, cara. Eu queria muito ser amigo dela. Já viu as entrevistas dela? já algumas, já sei. Caralho, eu queria muito ser amigo dela. Tá, naquela família deve ser muito interessante, sim. Puta que pariu, deve ser espetacular. Ana Rosa e a. Eu vou colocar mais que 4 até. Ana Rosa e a Gisele, tá? Almeida, que são artistas extraordinárias, desenhistas extraordinárias. Elas são referências pra mim de desenho, de desenhista, saca? Elas são. Caraca, eu acho a arte delas maravilhosa. Assim, um dos dias mais assim espetaculares pra mim foi quando a Ana fez um desenho da minha personagem do Final Fantasy XIV, que era uma coelha, né? Uma viera. Ela fez o desenho dela pro Ano Novo Chinês. Nossa, cara, eu fiquei muito feliz, cara. Muito feliz. E mais 2 que são a Débora Mutz e a Mariana Rainha, por serem, porra, 2 mulheres extraordinárias que já passaram por muita coisa comigo, né? Que já me ajudaram a segurar muita barra, já ouviram muita lamúria minha, saca? Eu devo muito do meu estado atual, sei lá, de compreensão das coisas, de maturidade, não sei. Mas eu diria que eu devo muito a elas pelo quanto elas me ouviram, pelo quanto elas me acolheram e pelo quanto elas me aconselharam. Fala tu, Curodão. Apesar de você não me botar essas coisas da, da mulher guerreira, mas eu pensei em algumas pessoas que já. Primeiro eu pensei, tipo, em vários mulheres que já passaram pela minha vida. E a minha esposa, acho que por coisas que já passou e problemas e físicos e ela é praticamente um Robocop, coitada. Uma vez ela desmaiou em cima do pé, ela quebrou todos os ossos do pé. Caralho. Então, quando era mais nova, então os perrengues que passou, as coisas que teve que fazer por causa disso, é isso. Você falou de algumas mulheres, eu pensei um pouco na Lu Rimura, que passou por algumas coisas, mas igual, que são mulheres que a gente conhece, que Saudades dela, inclusive. não são tão famosas, mas que foi atrás do seu espaço, que passou por perrengues também, que galgou e que lutou e que falou isso eu não quero, isso eu não faço, e que tá bem, tá casada. No âmbito artístico, eu não sei se eu vou ser muito brega,
Mas eu sou um pouco fã, eu sou um pouco aqui em casa também, mas nós somos um pouco fãs de reality show, principalmente Big Brother. Ou acho que só Big Brother. É, o fenômeno, agora, sem zoeira, mas o fenômeno da Juliette, como ela chegou, o que ela passou, o que ela ouviu de outras pessoas, então você tá no mesmo ambiente, morando com pessoas, e ouvir coisas tal. E a gente foi se conectando com essa mulher. Eu não sei o que ela fez, como ela fez, mas a gente, ela conseguiu cativar as pessoas. E ela tá tentando ainda, ela tá aprendendo, ela saiu e já tentou, não quero ser cantora, foi muito criticada, mas depois agora aí de 2 anos depois que ela ganhou o programa, se ouve ela cantar agora e ouve ela cantar naquela época, já houve uma evolução como artista, né? E, claro, ela tá aproveitando também agora a fama dela e tudo. Mas, pensando nisso, com não sei porque eu pensei em Laerte, que aí é muito louco, mas um, uma pessoa que cresceu como homem e agora mudou, se sente numa figura feminina e luta por isso. Então acho que merece também o seu respeito. Mas eu sigo muitas mulheres, mas ainda assim não tem como não falar das que estão próximas de mim, porque eu sei os perrengues que elas passaram. Não, claro, foi o que você falou. Mulher, elas não precisariam passar por isso, né? Então, minha esposa, minha mãe, minha sogra, mulheres que eu sei o que passaram para chegar até onde chegaram e, e que passam ainda, porque isso não para, né? A luta não acaba. A luta não acaba. Eu fugi um pouco do caminho da sua resposta, mas eu acho que ainda elas merecem ainda esse reconhecimento. Justo. E eu vou entrar aí na reta final, que a gente já tá aí há quase 2 horas. Já falamos bastante, não falamos tanto quanto deveria, nem tanto quanto eu gostaria, mas também não dá pra gente se estender muito, tanto porque ser adulto é uma bosta, quanto porque eu acho que também ficaria meio maçante, né, a longo prazo. A gente pode dar uma Sim, quebrada nisso aí pra gente ter mais tópico também pra conversar sim. a respeito dessas coisas como no futuro. A Dani tá falando aqui que as favoritas dela são a Célia Chacriaba, Sam Satere Maué e a Karine Silva, que são 3 ativistas, 2 indígenas, e a Karine é a Ah, companheira de lutas na periferia e também na luta antimanicomial. É muito bom, é muito importante a gente saber reconhecer, né, as pessoas, os seus esforços. E eu também queria aproveitar para puxar uma brasa para essa sardinha pro lance dos homens, né? Porque é hum, muito difícil para um homem saber elogiar outro homem, né? Porra, se você tem dificuldade de elogiar ou de reconhecer alguém da sua classe, né? nossa, Quem dirá alguém de uma classe que você trata como lixo, né, cara? Então, sim, por exemplo, sim. o cara não sabe dizer que você é bonito. Você Eu não. tô, eu tô há 2 horas, na verdade, esperando abrir uma brecha para dizer que você falou da sua infância e tal, e como eu sempre achei você lindo, por exemplo. Você é um carioca cafajeste, mas você sempre foi. É isso, você sempre foi muito bonito. Eu já te conheço já há muitos anos, então e eu não tenho nenhum problema em elogiar. Eu acho que é isso. E é bom. Não, agora, não precisa ser questões também físicas, mas né, fazer um elogio a um outro homem, eu faço. Já fiz isso a vários. A vários. Inclusive a gente que depois me sacaneou, mas eu faço. É um exercício pra gente fazer, né, cara? Aprenda a elogiar outros homens. Não precisa ver. Oh, não, ele é pintoso, né? Esse cara aí, não, ele é. Ele tem as manhas. Não, cara, vira e fala, porra, não, cara, tá bonito. Sim.
tu é bonito. Porra, tu é um cara gentil. Porra, tu é um cara inteligente. Porra, você é um cara que eu admiro por isso, isso e isso. Porra, Corodão eu vivo elogiando, né? Já comecei, eu já abri esse podcast elogiando o Corodão. E aí temos mais uma razão pra contra-elogiar, né? Pô, o cara que tem essa abertura, não apenas pela amizade que a gente tem, no tempo que a gente tem, mas, pô, de vir aqui num podcast desse e fazer um elogio desse, cara. Fica até emocionado. Então acho que os exercícios principais que eu deixo aí são esses. Pense em mulheres que você admira e que, porra, não tenham nada a ver com ser sexy ou sei lá, motivos que te levem a querer levá-la pra cama. Aprenda a elogiar outros homens. Porque, cara, nada disso te torna menos homem. Porra, eu também brinco com meus amigos, passa a mão na bunda, pega no pau, os cacete. Cara, nada disso me faz menos homem. Pô, eu digo que o fulano é meu namorado, eu digo que o ciclano, não sei o que, é meu namorado. Cara, eu falar essas coisas, eu fazer essas brincadeiras não me torna menos homem. Eu faço essas brincadeiras, eu faço essas coisas justamente porque eu estou plenamente seguro da minha masculinidade. A Marielle Franco, pô, também é outro ícone. Sim. Então, não se permita diminuir, não corra atrás de coach que vai te vender solução fácil. E finalmente, para a gente fechar aqui, eu gostaria de convidar, né, quem tiver interesse de vir aqui, dar o seu relato, de repente você quer deixar um relato para a gente discutir, não, porque há um tempo atrás eu saí com a menina e pô, foi assim, 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 assado, eu acabei fazendo isso, acabei fazendo aquilo, acabei dizendo isso, acabei fazendo aquilo. Pô, será que eu fiz que eu fui um bostão? Ou então mesmo eu falo, pô, não, eu fui um bostão e eu quero que isso seja discutido pra gente abrir o debate sobre o quanto eu fui bostão. Porra, vem aí. A gente tem o nosso e-mail nprecisagritar, tudo junto, @gmail.com. Nós também queremos convidar quem quiser vir aqui para conversar com a gente, para bater um papo com a gente, independente do seu gênero, né? Se você tiver algo que você acredite que, porra, seria bacana trazer pra gente, manda mensagem, manda um e-mail. A gente também gostaria muito de convidar psicólogos, sociólogos, independente de gênero também, é porque eu tô usando aí eu tenho esse mal de usar o masculino pro geral. Sim. Né? Mas todos os gêneros, cara, psicólogos, sociólogos, antropólogos, também, por favor, entre em contato com a gente, lança uma ideia, lança uma pauta pra gente. Se você quiser fazer parte da nossa redação também, pra gente preparar os assuntos que a gente vai discutir, pra gente ter um material para discutir ou para poder dar aquela incrementada no assunto, eu peço, por favor, tá? Se você também tiver alguma outra competência que você acha que, pô, contribuiria para o crescimento desse podcast, vem também. Pô, não, eu sou bom em fazer, pô, mexer com mídia social. Pô, não, eu mando bem, cara, e dar um conselho, pô, relações públicas, não sei o que, cara. Estamos aceitando tudo, porque a gente quer que esse projeto cresça. A gente quer levar essa discussão para quantos círculos forem possíveis. A gente não quer pregar só para quem já é convertido. A gente quer chegar no cerne, a gente quer chegar naquele maluco que tá ali em cima do muro para virar Red Pill e trazer ele para cá, para esse lado do muro, em vez disso. Sabe? Virar pra ele e falar, cara, não vai naquela, não vai ali não, porque é ruim, saca? É ruim. Vem pra cá que eu vou te dizer qual é a boa, saca? Uhum. Vamos levar essas discussões para os nossos círculos de amizade, para as nossas famílias. Não tenhamos vergonha de apontar comportamento merda do nosso amigo, do nosso irmão, do nosso primo. Vamos intervir para que a marginalização não seja mais lugar comum. Até porque quando a gente se cala diante disso, amanhã ou depois a gente pode ser marginalizado. E aí, bicho, te falo isso por experiência própria. Quando bate, ó. Eu também vou pegar esse vídeo depois, assim que terminar aqui, vou baixar, vou converter e tal, talvez dar uma editadinha para cortar um ou outro momento mais reticente, e vou lançar no YouTube. Já criei o canal no YouTube também, não precisa gritar. Novamente, tudo é sujeito a mudança, até o nome do canal. Tudo estamos dispostos a ouvir, até porque homem também pode estar errado. Não há nada de não masculino em perceber que está errado e mudar de opinião. É isso.
E com um pouquinho de sorte aí, se Deus quiser, a gente se encontra de novo na próxima quarta-feira. Espero que o Johnny, que também ia participar da conversa com a gente, seria também co-apresentador, ele esteja melhor, que teve uns problemas aí, não pôde comparecer hoje. E quem sabe aí a gente também já tem alguma pessoa convidada para poder enriquecer mais ainda a nossa conversa. Então, um grande beijo nos seus Tchau, gente. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por comparecerem. Vamos divulgar. Um abraço para quem escreveu no chat. Eu vou tentar ler depois.